Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, KNCR11, o gigante da bolsa aqui de fundo imobiliário de papel, sua renda passiva crescendo com o aumento da taxa Selic, ou seja, com o CDI também, né? Pessoal, esse vídeo aqui foi uma solicitação de um inscrito do canal, o Nilson. Obrigado, Nilson, aqui por prestigiar o nosso canal. Se você tem algum fundo imobiliário que você queira analisar, fundo imobiliário, ou ação, ou Fiagro, que você queira que a gente grave um vídeo aqui, vamos aprender juntos aqui, pessoal. Solicite aqui embaixo nos comentários qual fundo imobiliário você quer que a gente traga aqui a nossa análise para que a gente possa aprender juntos aqui. Pessoal, nosso canal aqui é um canal novo, desde novembro de 2024, estamos em busca de 1000 inscritos agora. Nosso foco aqui é educação financeira e investimentos, sendo ele em renda fixa ou renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDR e até criptomoedas. Então peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Conteúdo aqui de qualidade, gratuito, não estamos vendendo nenhum curso aqui. Nosso foco aqui é poder ajudar as pessoas a tomarem suas melhores decisões possíveis. Nosso canal aqui não tem recomendação de investimento, é simplesmente um canal educativo para questões financeiras. Conto com vocês aí. Antes do relatório gerencial, então, do KNCR11, vamos ver como é que está a situação dele atual. Bom, dia 28 de março ele fechou cotado a R$ 104,50. Ele está com PVP de 1,03, ou seja, ele já está com ágio de 3%. Então, a gente já vê aí fundos imobiliários que estavam abaixo de 1 com seu PVP, já estão subindo. Esse já está com ágio. Vamos entender se ainda é interessante entrar nesse fundo ou não. Vamos analisar o relatório gerencial na sequência. Seus dividendos pagos, então, em janeiro ele pagou R$1, em fevereiro ele pagou R$1,07, em março ele pagou R$1,07. Ele fez o pagamento dia 17 de março e a sua DataCon é sempre no último dia útil de cada mês. Lembrando que esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário da Quineia, que para mim é uma das melhores gestoras de fundo imobiliário. Acredito que até que seja a melhor da nossa Bolsa Brasileira. Tá? Bem interessante esse fundo aqui. Vamos entender como é que ele funciona e como é que ele está perante ao mercado aí. Temos o gráfico aqui da cotação padrão nos últimos 5 anos, né? Então ele veio sendo negociado desde 2020 aqui por volta de R$90, veio se movimentando, e agora está nesses patamares aqui de R$105, né? Em dezembro também ele caiu aqui bastante e já está voltando, já está inclusive com o seu PVP aí acima de 1, né? Então, um fundo imobiliário bastante seguro, nós vamos ver depois lá no relatório, tem umas características deles aqui muito importantes aqui que realmente traz muita previsibilidade e segurança para a carteira do investidor. Vamos lá. Temos aqui a entrega de dividendos também. Então, desde 2020, né, principalmente agora no último ano, vem sempre entregando aí, geralmente acima de R$1. Já chegou a entregar aqui R$1,20, tá? Que talvez exista essa possibilidade de nós, na sequência também, nos próximos meses, aí, chegar novamente nesse R$1,20, em função da taxa Selic em alta e com tendência de alta ainda. Então, tem tudo para que esse fundo, pessoal, já comece a pagar nos próximos meses aqui, volte a pagar, no caso, R$1,20 por aí, tá? Então, bem interessante para a gente analisar esse fundo aqui. Fica até no final para a gente entender se vale realmente a pena ou não. Fazendo o cálculo, então, da rentabilidade desse fundo imobiliário, nós temos aqui, então, o dividendo pago dividido pela cotação atual, 1,07 dividido por 104,5. Nós temos aqui, então, uma rentabilidade mensal de 1,02% ao mês. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que 1,02% ao mês, isso aqui equivale a 12,95% ao ano, isento de imposto de renda. Vou fazer uma comparação, por exemplo, com o CDB atual aí, né, que paga 100% do CDI, nós temos 14,15%, menos 15% de imposto de renda. Se for deixar esse dinheiro aplicado por 2 anos, nós teríamos aqui, então, 12,03% ao ano, ou seja, 0,95% ao mês. Comparando os dois investimentos, então, no KNCR11, nós temos aqui a favor dele 0,07%. A gente vê que a renda fixa está pagando muito, né? Está pagando bastante. Então, já não tem uma diferença tão grande como tinha aí, né, há meses atrás, aí, comparando os investimentos aqui, por exemplo, no fundo imobiliário com a renda fixa, né? Então, tem que ver se é viável ou não nesse momento para você. Lembrando que esse fundo aqui já está sendo negociado com ágio, né? Um ágio de 3%, então ele já está acima do valor justo dele. Então, tem que analisar, né? Tem que analisar se vale a pena ou não. Fazendo, então, uma simulação, por exemplo, no investimento aqui de R$10 mil nesse fundo imobiliário ou nesse CDB, nós temos que no final de 10 anos, esses R$10 mil investidos no KNCR11 estaria R$ 33.797, contra no CDB R$ 31.099. Em 20 anos, esses 10 mil se transformariam em 114 mil no KNCR e no CDB 96.720. A gente vê que no médio e longo prazo, realmente, né, esse 0,07% a mais aqui no KNCR, ele acaba dando, né, um valor significativo aqui a favor do KNCR. Lembrando, pessoal, que essa simulação aqui é feita com essas taxas atuais aqui, como se elas fossem permanecer durante todo esse tempo de 10 anos ou 20 anos nas duas situações de investimento. A gente sabe que isso não acontece na verdade, né?
Tratamos aqui do KNCR, um fundo imobiliário que é uma renda variável, hoje é isso, amanhã pode aumentar um pouco mais, pode diminuir e vice-versa, né? E no CDB da mesma forma também, né? Por mais que seja uma renda fixa, ele é atrelado à taxa Selic. A Selic aumenta, ele aumenta, a Selic cai, ele cai. E o mercado se movimenta em ciclos, né? Agora estamos no ciclo de alta da taxa Selic, mas daqui a pouco vai cair também. Então, realmente é para a gente ter uma ideia, uma noção desse momento agora, o que acontece se você investisse esses 10 mil reais, ok? Vamos calcular então o número mágico, pessoal, desse fundo imobiliário, o Magic Number. Então, antes de mais nada, pessoal, não esqueça, né? Se inscreva no nosso canal, aí estamos em busca de 1000 inscritos. Vamos lá. O que é o Magic Number mesmo, pessoal? O número mágico é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder aí dos juros compostos. Como é que eu faço essa continha então? Divido a cotação atual pelo último dividendo pago. Então nós temos aqui 98 cotas. Então 98 cotas é o número mágico. Esse número, então, é o número que eu tenho que ter de cotas para que no próximo mês, somente com dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. E quanto é que eu gastaria hoje para comprar essas 98 cotas? Então, R$ 98 vezes R$ 104,50, eu teria investido, então, R$ 10.241, então, para eu ter essas 98 cotas. Ok, gente? Vamos avançar agora, então, lá para o nosso relatório gerencial, entender como é que está a situação desse fundo imobiliário. Vamos ao relatório gerencial, então, do KNCR11. Pessoal, então, como já falamos, né? KNCR11 é um fundo imobiliário da Quineia. Para mim, é a melhor gestora de fundos imobiliários do país. Sabe que a Quineia é uma empresa do grupo Itaú, né? Então, realmente entende e entende muito, tá? Para mim, é a melhor do país. Esse relatório, então, é referente a fevereiro de 2025. Então, os dados rapidamente aqui. O fundo, ele tem 7,78 bilhões de reais de patrimônio. Olha, baita fundo, né? 408.739 cotistas. Pagou de dividendos aí em março, R$ 1,07. Sua carteira, pessoal, olha só, ela é praticamente 100% indexada ao CDI. Uma taxa de CDI mais 2,27% ao ano. Ou seja, é um fundo high grade mesmo, né? Bastante seguro. Final de fevereiro, sua cota patrimonial estava cotado a R$ 101,62 e de mercado já a R$ 102,39. Ou seja, já está mais caro do que realmente ele vale, né? Já está com ágio aqui, como nós vimos lá no início também. E uma liquidez aqui excelente, né? Liquidez média diária de 12,4 milhões de reais. Então, bastante líquido, muito bom. É um dos melhores fundos realmente aí da Bolsa de Valores também, né? Fundo de papel, né? Então, alguns dados aqui, então, com relação à posição no final do período, no caso aí de final de fevereiro. Então, no final de fevereiro, a alocação em relação ao seu patrimônio era de 96,5% em ativos alvos, 7,2% em LCIs e 5,5% em instrumento de caixa. Ou seja, ele tem uma pequena alavancagem aqui, né? Então, praticamente aqui, como é 96% é indexado ao CDI, então isso aqui é um CDI mais 2,27% ao ano. Um prazo médio de 4,2 anos. Grifei em verde aqui. Por fim, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Então, todo mundo pagando certinho, todo mundo em dia, excelente. Fala da distribuição de dividendos, então, que ele pagou 1,07 por cota. Isso equivale praticamente aqui 1,05% ao mês. Equivale também a uma taxa de 106% do CDI. Isso aqui líquido de imposto de renda, né, pessoal? Temos aqui embaixo também, esse fundo aqui, ele é desde outubro de 2012, então 13 anos aí esse fundo praticamente. Taxa de administração 1,08% ao ano e não há taxa de performance. Quineia Investimentos, né, é a gestora. Com relação às movimentações da carteira, teve uma única operação nesse mês, que foi o quê? 52,2 milhões de uma operação para quem? Para um fundo imobiliário, o CPSH11, que é um fundo de shopping que é bem interessante também. Então isso aqui, pessoal, é até um respaldo para o próprio CPSH11, né? Se a Quineia, que para mim é a melhor gestora de fundos, está negociando com o CPSH, porque com certeza ela também confia muito no CPSH11. Então isso aí é excelente, né? Tanto para a Quineia como para o CPH11 também. Aqui tem uma tabelinha de sensibilidade com relação aos dividendos, né? Relacionados ao CDI. Então, nesse 1,07 aqui, equivale então a 12,2%. Se chegar a pagar então 1,25, isso equivale a 14,7% de taxa, né, com relação ao CDI. Operações compromissadas reversas são essas, é a alavancagem do fundo, né? Ele bota aqui, ó, a exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é aproximadamente 9,2% do patrimônio líquido do fundo. Patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Importante, pessoal, resumo da carteira, né? Temos aqui então em CRIs 96,2% alocado então com indexador CDI, uma taxa média aqui de 2,27%, então quase que 100% da carteira pessoal é CDI. Então, né, já pode projetar para frente aí melhoras até talvez na entrega de dividendos. Por quê? Porque o CDI é atrelado à Selic, e a Selic acabou de subir mais 1%, deve subir talvez mais 1% ainda, uma previsão de chegar até 15%, se não ultrapassar isso aí. Então, como ele é totalmente atrelado praticamente aqui ao CDI, então realmente ele tende a entregar muito resultado, né?
com certeza para esse fundo aqui. Sabemos que ele já está com PVP acima de 1, né? Então isso tem que cuidar também, né? Mas vamos ver ali embaixo que várias vezes esse fundo, geralmente ele sempre está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Não é o ideal que se faça, porque isso aqui é um fundo de papel, né? Mas esse fundo especificamente ele acontece isso com relação às suas negociações. Ele tem também aqui indexado a inflação, ao IPCA, 0,3% apenas, né? Então praticamente aqui pode considerar quase que 100% CDI, conforme está aqui, né? Olha só, IPCA 0,3%, tem uma partezinha aqui na Selic e o restante CDI. CDI e Selic para a gente é a mesma coisa, então praticamente 100% dele aqui é CDI. Alocação por setor, então, escritórios é 52,5%, shoppings 20,9%, residencial 9,6% e logístico 8,6%. Com relação a negociações e liquidez, né? Liquidez aqui, média diária de 12,4 milhões, então muito líquido, né? E pode ver aqui, ó, em azul é a cota patrimonial, em laranja aqui é a cota de mercado. Olha quanto tempo aqui ele fica sempre sendo negociado acima da cota patrimonial, tá vendo? Caiu aqui, caiu de novo aqui, já está subindo, hoje ele já está em 1,01, tá praticamente aqui elas por elas, né? Mas geralmente aqui, por grande período de tempo aqui, ele fica sempre sendo negociado acima do valor patrimonial. Temos aqui então as informações contábeis, a DRE do fundo, vamos analisar aqui rapidinho. Nós temos aqui que em fevereiro, de receitas de CRIs aqui, ele deu 77,3 milhões, em janeiro deu 78,3, então deu um pouquinho mais baixo agora, em dezembro deu 75 milhões. Então, fevereiro agora está acima de dezembro ainda, isso é muito bom, né? Resultado com fundos imobiliários aqui, ele tem então 2,1 milhões aqui, com LCI 5,3 milhões, despesa do fundo aqui, ele diminuiu, né, com relação ao mês de janeiro e dezembro, está com menos 6,6 milhões. Então, ele deu um resultado líquido, então, para o fundo de 82 milhões, em janeiro deu um pouquinho mais, deu 82,3, né? Então, foi distribuído no mês, então, 81,9 milhões. Então foi distribuído um pouquinho menos do que ele gerou, né? Então conseguiu guardar um pouquinho em caixa aqui. Temos aqui então a distribuição foi de 1,07, R$1,07, e ele tem de reserva acumulada ainda 9 centavos, que é muito bom, né? Aqui tem as tabelas de sensibilidade também, né? Onde fala aqui que no preço de mercado a 102,50, né? Ele está dando aqui no spread de CDI mais 2,02. Se chegar a R$105, é CDI mais 1,17. Aqui, pessoal, a carteira de ativos, né? Isso aqui que é muito bom desses fundos da Quineia, olha só. Primeiro CRI, JH SF Mouse, né? O que acontece aqui? Ele tem um percentual, é o que mais tem percentual da carteira do fundo, que é 4,3%. O restante tudo abaixo de 3,7%, né? Então, muito bom, né? E olha aqui, CDI mais 1,86, CDI mais 2,15, ou seja, uma carteira bastante segura, né? É um high grade realmente, né? Vários CRIs aqui, né? Então, com um percentual da carteira bem diversificado aqui, bem baixo, né? E IPCA, que são os dois que ele tem aqui, praticamente aqui 0,2% e 0,1% do percentual da carteira. Então, realmente um fundo muito seguro, bem diversificado, né? Aqui embaixo, pessoal, ele traz também um sumário, né? Um resumo dos ativos, ele fala certinho quem é o ativo, quais as garantias que tem em cada CRI desse aqui, né? Em cada operação dessa aqui. Ok, gente? Então, resumindo, né? Bom, fundo da Quineia, não tem muito o que discutir, né? Como já falei aqui, Quineia, para mim, é a melhor gestora de fundos imobiliários do Brasil. Um fundo aqui já com 13 anos, muita história, pagando excelentes dividendos de forma consistente, segura, sem fazer muitas loucuras por aí, como tem outros por aí, né? O problema que eu vejo nesse fundo hoje é a questão do preço sobre valor patrimonial, o PVP dele que já está acima de 1. Isso aqui é um fundo de papel. Fundo de papel não se investe com PVP acima de 1. Sabemos que esse fundo aqui, por várias vezes, ele tem sido negociado acima de 1, mas 1,02, 0,3, nesse caso aqui, acho que até passaria, pessoal, certo? O ideal mesmo era ter comprado quando ele estava com PVP abaixo, né? Que já teve ganho de capital ali, tá bem interessante. Um fundo que vai, com certeza, entregar mais resultados agora, daqui para frente, por quê? Porque ele é praticamente 100% indexado ao CDI. CDI em alta agora, ele vai tender a entregar mais resultados para os cotistas, tá? Então, esse 1,07 aqui, certamente nos próximos meses aí, 2, 3 meses, ele já vai estar entregando valores maior do que isso. Ok, gente? Então, mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, pessoal. Curta, comente, compartilhe. E se você quiser que a gente estude mais algum fundo imobiliário, como foi esse caso aqui, que foi pedido de um membro aqui do nosso canal, coloque aqui embaixo qual fundo você quer que a gente analise, que a gente vem aqui, estuda, pode ser Fiagro, pode ser fundo imobiliário. A gente estuda e faz um vídeo e divulgamos aqui para todos. Ok, gente? Mais uma vez, então, muito obrigado. Peço que se inscreva no nosso canal. Estamos em busca aí de 1000 inscritos. Também curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.